Irmãos e irmãs, nesses dias nós escutamos por diversas vezes os discursos de despedida de Jesus. Ele vai pouco a pouco anunciando que ele vai retornar para o Pai. Já anuncia a sua ascensão. No próximo domingo nós celebraremos a solenidade da Ascensão. E no domingo seguinte, Pentecostes. Jesus, além de anunciar aqui a sua ascensão, seu retorno para o Pai, anuncia também que será enviado o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, aquele que procede do Pai e do Filho. Eles enviarão o Espírito. Nesses discursos se fala de Jesus, se fala do Pai, se fala do Espírito Santo e também dos discípulos. Mas hoje vamos ressaltar aqui uma dessas presenças, que é a presença do Espírito Santo. O Senhor nos disse hoje no Evangelho: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. O Espírito Santo vai ensinar, vai fazer os discípulos compreenderem. Quantas vezes nós escutamos Jesus dizendo: como sois lentos para compreender? Ou os apóstolos não compreendiam. Eles não entenderam tudo quando Jesus ainda estava presente, mas depois, à luz do Espírito Santo, eles vão compreendendo e, como Jesus diz, eles vão recordando também determinados acontecimentos. Como nós sabemos, os evangelistas vão tomando nota de tudo isso, vão escrevendo os evangelhos, lembrando aquilo que foi central no ministério de Jesus. Pentecostes é a continuação da Páscoa. Por isso que nós celebramos o tempo pascal até Pentecostes, termina com Pentecostes. Olha o que Jesus diz: convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Convém que eu vá, porque às vezes eles se entristecem, há uma tristeza, talvez não entendem ali ainda, porque Jesus vai partir, não conseguem ver que Jesus continuará presente, porque ele diz que é melhor que eu vá, porque ali Jesus está na sua presença física, restrito ali na região da Palestina. Agora, quando ele enviar o Espírito, essa presença de Deus será universal. Por isso é necessário que eu vá para enviar o Espírito Santo. Claro que sabemos que Deus continua presente, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, continua presente e atuante no meio de nós. O Espírito Santo está na vida da Santíssima Trindade. Está presente nesta relação do Pai com o Filho. Como diz Santo Agostinho, é o amor que há entre o Pai e o Filho. Está presente na vida de cada fiel, de cada um de nós. Sabemos que somos templos do Espírito Santo e somos movidos por Ele. Está presente na vida da igreja como um todo. É a alma da igreja. O Espírito Santo guia a igreja em suas maiores decisões e ajuda a igreja a permanecer unida. Isso nós vimos na primeira leitura. Escutamos hoje, escutamos várias vezes nesses dias. Olha que confusão, que situação difícil acontecia entre judeus e pagãos que se convertiam ao cristianismo. Havia muita resistência por parte dos judeus. Sabemos que lá antes desses judeus se tornarem cristãos já não aceitavam os pagãos. Mas agora continuam não aceitando. Querem impor
aos pagãos uma prática que é judaica, que é a circuncisão. Pensam que o pagão deveria se tornar judeu para se tornar cristão, quase como que dizendo que precisava ser primeiro purificado no judaísmo para depois se tornar cristão. E aqui eles vão conciliando toda essa situação, resolvendo essa situação. São enviados alguns irmãos, de modo especial Barnabé e Paulo, para resolver esta situação. E lá, quando eles tratam dessa questão entre judeus e pagãos, já acontece um primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém. E ali eles colocam as regras para que haja uma convivência pacífica entre os judeus e os pagãos. E lá eles dizem: nós e o Espírito Santo se deixam conduzir pelo Espírito a fim de que haja verdadeira unidade. Queremos refletir também um pouco sobre 3 pontos. O Espírito Santo é dom. Segundo, o Espírito Santo é comunhão. Terceiro, o Espírito Santo é gozo, é alegria. Então, o Espírito Santo é dom. Lembremos daquele diálogo de Jesus com a samaritana. Ele diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. Aqui ele já fala do Espírito Santo. Mas como é que nós podemos perceber que aqui ele fala do Espírito Santo? Olha o que nosso Senhor diz mais na frente: quem tem sede, venha a mim e beba. Quando ele fala dessa água viva, de fato ele fala do Espírito Santo. Ele já promete o Espírito Santo. São Paulo diz que Jesus, subindo aos céus, cumulou de dons os homens. Podemos dizer que ele nos deu esse dom maior, que é o Espírito Santo. Subindo ao céu, ele nos envia o seu Espírito. Mas se ele nos deu um dom, por que São Paulo fala de dons? Porque com o Espírito ele nos dá dons. O Espírito nos concede os seus dons e os envia e dá a cada um de nós. O Espírito Santo é comunhão. Comunhão na vida da Santíssima Trindade, comunhão entre nós, comunhão na nossa vida eclesial. Assim como tinham dificuldades lá nos Atos dos Apóstolos, nós escutamos, existem dificuldades hoje. Existem desafios. Talvez não se aceita o outro, não se aceita o que é diferente, o que pertence a um grupo diferente, a um movimento diferente. Não se consegue perceber que todas essas realidades na vida da igreja servem para a nossa edificação. Se estão buscando o bem, o caminho de Deus, então por que eu vou me opor? E juntos, nessa diversidade de dons, de carismas, de ministérios, nós podemos perseverar, buscar a unidade. E só vamos buscar essa unidade, essa comunhão, se nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. É Ele que gera essa comunhão, essa unidade em nós. Hoje uma palavra que está muito em evidência é a sinodalidade. É saber caminhar juntos, crescer juntos e assim seguir. Nós precisamos vencer os desafios e caminhar juntos, sabendo compreender o outro, respeitar o outro, dialogar e assim podermos perseverar. A comunhão não é algo secundário, opcional na vida da igreja. É algo essencial. Se não vivemos na comunhão, nós somos pedra de tropeço. Nós somos ocasião de escândalo na vida das outras pessoas. E o Espírito Santo é gozo, é alegria. Escutamos nos Atos dos Apóstolos que os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. E escutamos os frutos do Espírito Santo na carta de São Paulo aos Gálatas. O fruto do Espírito é caridade,
alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade. Então, Ele nos dá essa alegria, nos enche desta alegria, alegria que não passa, alegria que só Deus pode nos dar. Se eu me deixo encher do Espírito Santo, encher de Deus, eu vivo nesta alegria. Eu testemunho esta alegria, aquela alegria que é fruto de amar e de ser amado. Aquela alegria que o Senhor nos dá. Até mesmo essa consolação, que é uma modalidade da alegria. O que quer dizer? A consolação é a alegria na tristeza. Ela vem do Espírito. Por isso Jesus o chama o Consolador. Ele nos faz, mesmo nas adversidades e tristezas, conservar a alegria, porque estamos intimamente unidos a Deus. Todos esses três aspectos convergem para o principal, que é o amor. O amor que Deus tem por cada um de nós. E, na verdade, mais ainda, aquilo que São João nos diz em uma das suas cartas: Deus é amor. O Espírito Santo é o amor. É Ele que nos enche deste amor. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, diz São Paulo. E esse amor de Deus é o próprio Espírito Santo. Ele vem a nós para transformar o nosso coração, para nos dar este coração novo que foi prometido lá no Antigo Testamento por Jesus. Lá no profeta Ezequiel: tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne. É essa graça que queremos pedir a Deus nesse dia de hoje, inspirados por esta liturgia. Receber um coração novo, um coração capaz de amar, capaz de perdoar, de se doar, de se entregar, de viver na comunhão, de viver na alegria, de se deixar conduzir por Deus. Queremos nesse tempo já preparar o nosso coração para a celebração de Pentecostes, para acolher o Espírito Santo que vem a nós, para nos dar esta nova vida, para nos fazer viver plenamente unidos a Deus e unidos aos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos um instante de silêncio para escutar o Senhor.